7h36, pelo horário de Brasília. Seguimos trazendo o que é destaque nessa sexta-feira. O presidente Lula embarca hoje para Cuba, onde vai participar da cúpula de países em desenvolvimento. Depois, Lula segue para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU e terá um encontro com o presidente Joe Biden. Bora conversar com o Américo Martins, que vai trazer para a gente um pouco dessa agenda do presidente Lula, as estratégias da diplomacia brasileira. Américo, bom dia para você. Bem, presidente Lula participando de encontros internacionais, mas também de encontros bilaterais. Tem também não só o encontro com o presidente Joe Biden, que você antecipava aqui para a gente já na programação da CNN Brasil, como também tem encontro bilateral com o líder cubano. Como ficam os discursos de Lula para alinhar tantos interesses em tantos encontros bilaterais e em tantos encontros internacionais? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Quando você olha assim, parece uma contradição. Na mesma viagem, o presidente falar com o pessoal no mundo em desenvolvimento em Cuba, um país que é inimigo dos Estados Unidos, depois ir aos Estados Unidos, participar da Assembleia Geral da ONU e ter relações bilaterais ali, reuniões bilaterais, tanto com o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, o presidente de Cuba, como também reuniões bilaterais com o presidente americano Joe Biden. Mas o presidente Lula adora esse tipo de estratégia, que é fazer um aceno para um lado e fazer um outro aceno para o outro lado. São reuniões importantes, mas são públicos distintos e o presidente vai seguir uma mesma linha ali diplomática, mas com ênfases diferentes em cada uma dessas reuniões. Então, a primeira etapa, que vai ser lá em Cuba, o presidente vai participar de uma reunião do G77, que é o grupo de países em desenvolvimento, praticamente todos os países. O nome é G77, mas tem 134 países da América Latina, África e Ásia, basicamente o mundo em desenvolvimento em geral. Ali eles estão fazendo uma cúpula que eles vão falar muito de ciência, mas o presidente Lula vai aproveitar a sua reunião bilateral com o presidente cubano, com outros presidentes de mundo em desenvolvimento, que ele ainda vai se encontrar lá, e também o seu discurso na cúpula para destacar aí o papel que o Brasil quer ter como presidente do G20 na questão da desigualdade. Ele vai fortalecer muito essa visão de que o mundo precisa ser mais igualitário e que o Brasil tem um papel muito importante a jogar, tentando ajudar aí os outros países em desenvolvimento a também melhorarem no seu ranking global, vamos dizer assim. Então, esse vai ser uma ênfase de um dos pilares da política externa brasileira. Em Nova York, na ONU e também no encontro com o presidente Joe Biden, a ênfase do presidente vai ser em outros dois pontos que são os que compõem esses três pilares da diplomacia brasileira. Primeiro, desigualdade, já tratou em Cuba. Segundo, lá nos Estados Unidos ele vai falar muito da questão climática, porque o Brasil tem um ponto de fala muito importante por ser o país que tem a maior área da Amazônia e por estar tomando algumas medidas contra o desmatamento, e essa é uma prioridade do governo brasileiro, do governo americano, dos governos europeus. Ele vai dar muita ênfase isso na Assembleia da ONU e, em particular, o terceiro eixo da política diplomática brasileira, que é a reforma do sistema de governança global. O presidente vai aproveitar que está na Assembleia Geral da ONU, com a presença de líderes de todos os países que têm assento, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, para fazer uma defesa muito forte da necessidade de reforma desse sistema de governança global, inclusive da ONU e do seu Conselho de Segurança. O presidente vai defender que o Conselho seja expandido tanto no número de países que têm assentos rotativos, como é o caso do Brasil este ano, como também assentos permanentes. O Brasil é um candidato forte a ter um assento permanente quando o Conselho de Segurança aumentar. Nos Estados Unidos ele vai ter pelo menos 3 reuniões bilaterais muito importantes, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com o diretor-geral da OMS, o médico Tedros Adhanom Ghebreyesus, e também vai se encontrar com o presidente Joe Biden. Ali eles vão lançar, inclusive, Carol, uma medida global, que eles pretendem que seja global, mas que tem aí o patrocínio dos dois governos, americano e brasileiro, sobre trabalho decente, melhorar as condições de trabalho de todo mundo, em todos os países, num momento em que a gente tem, por exemplo, ameaças como a inteligência artificial e outras que vão precarizar muito provavelmente vários postos de trabalho, Carol. Américo Martins já trazendo para a gente um pouco do que esperar dessa agenda internacional